Graça e paz, irmãos. Hoje, mais uma vez juntos, para meditarmos na palavra do Senhor. Palavra que sempre traz aos nossos corações orientação, alento, direcionamento, cuidado, alertas, correções. Enfim, na palavra de Deus sempre encontramos a instrução necessária para que possamos viver a vida de forma saudável. A vida que Deus espera que vivamos. A vida que Deus nos chama para viver. Hoje, neste domingo, um domingo marcado pela tristeza, porque, como você já bem sabe, o Senhor decidiu mostrar a glória dele para a irmã Maria José, Nazete. E todos nós, com o coração um pouquinho feridos e com saudade, nos submetemos à vontade de Deus, o Deus soberano, que decidiu mostrar a sua glória. Nós pedimos durante esses dias, semanas, que Ele mostrasse sua glória para nós, curando-a, assim como outros irmãos que foram curados, outros irmãos que restauraram e voltaram para casa. Mas Ele decidiu mostrar a glória dele para ela. E agora ela descansa na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nos esperando. E é isso que nos conforta. É isso que traz aos nossos corações paz diante de tanta dor. A oração nossa da igreja, da primeira igreja batista de Rondônia, neste momento é pela vida do Moab, seu esposo, da Marcele, da Amanda, dos genros, netos, irmãos e irmãs, familiares, que hoje precisam de nós, das nossas orações. E não podemos jamais nos esquecer, jamais nos esquecer do legado que nos foi deixado. Compartilhar com todos o que aprendemos com ela. Ensinar a outros a também fazerem o mesmo. Assim como outros tantos irmãos e irmãs, membros da igreja que o Senhor já levou. Exemplos de vida, exemplos de submissão à vontade do Senhor. Louvemos ao Senhor, porque Ele tem sido fiel, mantido sua palavra e cuidado dos seus filhos e filhas. Jamais nos tem desamparado. Nós que ficamos, temos uma obra a ser continuada para servir ao Senhor. Por isso que neste momento eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7. Gênesis 2, 7. Nesse texto, encontramos a seguinte afirmação: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou as suas narinas fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Vou repetir. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou as suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. O texto que acabo de ler é um texto em que encontramos a informação onde Deus, ao criar todas as coisas, ao final, no jardim do Éden, cria o homem. O cria de uma forma totalmente diferente de toda a criação anterior. Até então, Deus usa a sua palavra, sua voz, determinando do nada, ou a partir de uma realidade, surgir as coisas. Mas aqui, nesse texto, capítulo 7, o texto indica e mostra que Deus formou, tocou, mexeu na terra, fez um molde. E neste molde ele sopra. E ao soprar, aquele molde de barro se torna uma alma vivente. É totalmente distinta a realidade da relação da criação, de um modo geral, com a relação nossa com Deus. É uma relação íntima, é uma relação pessoal. Deus não nos trata
de maneira leviana e nem distante. Na verdade, Ele sempre nos tratou e sempre nos tratará de maneira íntima e pessoal. Quando lemos o texto de Gênesis 2:7, percebemos três verdades importantes que você não pode jamais se esquecer. A importância que você tem para Deus começa pelo fato de que Ele toca na sua vida. Ele forma você. Ele te dá forma, Ele te dá contorno, Ele te mostra como deve ser feito. Nós não podemos dizer para Deus, Senhor, é isto que eu... Mas Deus nos mostra, é isto que você deve ser. Podemos dizer a Deus e dar a opinião a Deus do que gostaríamos. Podemos falar com Deus e dizer, Senhor, eu gostaria tanto. Ele pede que façamos isso. Mas Ele sempre nos mostra, olha a forma ideal para você. Olha a forma ideal que eu tenho para você. Muitas vezes nos incomodamos das formas com que Deus nos apresenta ou as formas com que Deus nos coloca. Não importa se você está um pouquinho gordinho ou magrinho, ou se você não tem aquela cor de cabelo, ou se você não tem aquele jeito de falar. Você é quem você é porque Deus lhe formou para ser como você deve ser. A grande questão é que muitas vezes que no nosso crescimento, no nosso dia a dia, esta forma que Deus nos deu, nós a manipulamos de maneira errada e acabamos danificando, prejudicando o que Deus fez com tanto amor. Nós estamos vivendo um tempo de uma pandemia, onde pessoas estão nós estamos vivenciando um tempo de incertezas, de preocupações, de angústias. Eu vivi isso de perto, os irmãos sabem disso. Alguns dos irmãos que estão me assistindo viveram essa realidade muito de perto. Como disse agora há pouco, perdemos uma irmã querida porque vivenciou isso perto demais. Esta doença, ela tira essa capacidade do corpo manter a sua forma saudável, estruturada. Deus nos fez para sermos saudáveis, portanto precisamos aproveitar os espaços e os tempos e as circunstâncias para cuidar muito bem. A palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Olha a forma que Deus quer que sua vida tenha, morada dele, lugar onde ele habitará. E este lugar não pode ser um sepulcro caiado, ele não pode ser mal cuidado, ele não pode ser mal protegido, ele não pode ser colocado em risco. Ao contrário, deve ser zelado, deve estar descansado, bem alimentado, em ambientes protegidos, com ações que façam com que este corpo, esta forma, experimente toda a bênção que Deus planejou que tivéssemos. Ao nos expormos a situações onde a doença, a dor, a angústia, o medo dominam, estamos cuidando mal deste lugar formado pelas mãos de Deus. Portanto, meu irmão, cuide do seu corpo. Cuide desta forma. Em segundo lugar, o texto diz que Deus soprou as narinas daquela forma, dando-lhe fôlego de vida. A fonte para podermos viver esta vida que Deus planejou para nós está intimamente ligado em recebermos ar da fonte pura. Quando estava no hospital, a preocupação dos médicos é que eu tivesse oxigênio para que meus pulmões pudessem trabalhar de maneira saudável. E aí acabamos aprendendo um monte de expressões, oximetria, rebaixado,
PA, e são expressões que eles usam, que a gente acaba repetindo para poder manter o diálogo. Mas uma coisa que me chamava muita atenção era a preocupação deles em olhar um aparelho que indicava o nível de oxigênio no meu sangue. Eu precisava ter oxigênio, eu precisava respirar bem para que eu pudesse me recuperar melhor. Foi Deus quem nos deu o fôlego da vida, ar puro, o melhor ar, o que nos dá sustentação para podermos enfrentar qualquer circunstância. Este ar que nos dá vida, que dá sentido a nós. Sem Deus, nossa vida é um boneco, é apenas uma forma. Por isso Deus nos sopra as narinas para que no relacionamento com Ele tenhamos intimidade com Ele e possamos respirar o mesmo ar dele, porque o ar que Ele nos proporciona é puro, é limpo e nos dá vida. Nos faz encher os pulmões com um grande vigor e soltá-lo, o ar pela boca, com grande prazer, porque vida nos foi dada e vida pode ser transferida. O apóstolo Paulo nos ensina na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, 45, que o primeiro Adão foi espírito vivente, mas o segundo Adão, que é Cristo, espírito vivificante. O que quer dizer isto? O primeiro Adão, ele transmite esta vida, ou melhor, os reflexos da vida. Ele vive, ele experimenta o vivenciar. Agora, Cristo Jesus é vivificante, ele dá a vida. Por isso nós precisamos ter em nós, diariamente, este ar, esta vida que provém de Cristo Jesus. Cristo Jesus nos disse que ele veio para nos dar vida e vida abundante. Portanto, encha a sua vida, respire o ar que Cristo lhe oferece, para que você não viva apenas, mas vivifique, dê vida a outros. O Senhor nos tem chamado a encher os nossos pulmões com vida, mas não a vida de homens, a vida de Cristo, a vida que traz vida. Quando Deus sopra as narinas daquele boneco chamado Adão, até então ele tinha uma forma, agora ele tem vida. Quando Deus se torna presente nas nossas maneiras de pensar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de cuidar do próximo, na nossa maneira de confiar na vontade de Deus, quando elas não acontecem do jeito que a gente espera, aprendemos a viver. Portanto, traga para a sua vida sempre o fôlego que Deus nos dá. Sua palavra tem nos dado esta instrução, nos alimenta, nos sustenta, nos fortalece. Permita-se experimentar a cada dia, a cada momento, este fôlego que Deus lhe concede. Em terceiro e último lugar, o texto de Gênesis 2,7 diz que o homem, aquele boneco que agora recebeu fôlego, se tornou, ou tornou-se, alma vivente. Ele deixou de ser algo inerte para ser algo vivo e vivenciador da sua vida. Não apenas alguém que faz as coisas, mas alguém que vivencia a realidade. Alma vivente. Não somos apenas corpos que têm que ser satisfeitos em nossas necessidades. Não apenas isto. Nós também somos alma, quer dizer, sentimos. Precisamos experimentar a vida com o outro, relacionar-se, sentir o contato próximo a cada dia, a cada momento. Deus nos tem dado
esta alma, para com a alma vivenciarmos uma espiritualidade que faça diferença na nossa vida, como também na vida daqueles que estão à nossa volta. Eu e vocês fomos tocados por Deus. Deus soprou-nos nas narinas, dando-nos vida, e nos tornou muito mais do que corpos. Nos tornou seres que podem sentir o próximo, que podem amar o próximo, que podem chorar e se alegrar com o próximo, que podem enfrentar as dores e vencer estas dores. Como crentes em Jesus Cristo, experimentamos uma nova vida. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Vamos viver este novo, a cada dia, a cada momento, aproveitando cada segundo, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas sabemos que Deus tem o controle de todas as coisas. Então, se eu estou em intimidade com Deus, como alma vivente, respirando do ar que Deus me proporciona e permitindo que Ele me forme e me molde, então eu tenho um futuro seguro, um futuro tranquilo. Permita-se respirar o ar que Deus lhe proporciona. Porque este ar que este fôlego que Ele lhe dá, forma você e torna você o que Ele sempre planejou que você se tornasse. Minha oração neste domingo é que todos nós aprendamos, a partir de agora, mais do que nunca, a aproveitar cada minuto para respirar a presença de Deus, para que nossos pulmões espirituais, ao serem inflados, eles se encherem não de orgulho, mas da alegria da presença de Deus, que nos dá vida, que nos dá fôlego. Que este domingo possa ser para o irmão e para a irmã um domingo repleto desta graciosidade de Deus, pois precisaremos muito desta vida que Deus nos proporciona para caminharmos dia a dia, orando por aqueles que sofrem, intercedendo por aqueles que clamam por socorro, pedindo misericórdia por aqueles que agora não têm mais a pessoa amada. Mas é só por um tempo, porque todo aquele que tem o fôlego da vida, chamado Cristo, um dia se encontrará, não somente com Cristo, mas com todos os amados que já foram. Que Deus abençoe sua vida, lhe conceda uma noite de paz e que possamos respirar o ar que Deus nos deu. Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado por mais este dia, por mais esta noite, por mais este momento juntos com o teu povo. Rogo, Senhor, a tua bênção mais uma vez sobre cada um de nós, para que, vivenciando a vida que o Senhor nos dá, possamos compartilhar com tantos outros a tua graciosidade. Deus amado, que o teu amor, Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Uma boa noite.